Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo para o meu canal e nesse vídeo trago o review do microfone sem fio Carsec KRD200DR. Porém, além de falar das especificidades técnicas, vou acrescentar relatos da minha experiência com esse microfone após mais de um ano de uso. Vamos começar pela descrição do modelo. O D no final indica que esse é um sistema com uma base receptora e 2 bastões de microfones. Apesar de ser uma base, temos canais individuais de transmissão, controle de volume independentes e saídas XLR também independentes. Mas para quem precisar, há também uma saída P10 desbalanceada, que é um mix out dos 2 microfones. O R do modelo indica que os bastões já possuem uma pilha 14500 de 3.7 volts de íon de lítio. Lembrando que essa pilha não é a pilha comum AA, trata-se de um tipo diferente. As pilhas podem ser carregadas sem precisar ser removidas. Basta conectar um cabo USB que acompanha o produto na saída da base e depois no bastão. E já aproveitando para falar sobre as conexões dos bastões, elas são do tipo micro USB. E como vocês podem perceber, elas já não existem mais, pois como a conexão micro USB é frágil e como esses microfones foram usados na igreja em um uso bem intenso, além de ser utilizados por muitas vezes por pessoas que não têm muito cuidado na hora do encaixe, essa conexão depois de alguns meses começou a apresentar problemas. Decidi então improvisar esses conectores mais resistentes. Tirando essa fragilidade dos conectores, a ideia de se carregar as pilhas sem ter que removê-las é ótima, pois evita problemas como a tampa do compartimento rachar, as pilhas perderem suas proteções dos terminais e desgastes nos contatos. Ao lado do conector há um LED de indicação de carga, bastante útil para indicar que a pilha está sendo carregada e quando se apaga indica que a pilha está completamente carregada. Ainda falando da pilha, a original durou pouco mais de um ano, num regime de uso de 4 a 5 vezes na semana. Nos primeiros meses, sua carga completa chegava a segurar 2 cultos de 2 horas de duração cada tranquilamente, mas depois de um ano a pilha já chegava ao final do culto esgotada. E quando a pilha original estava perto de esgotar completamente a sua carga, um chiado começava a aparecer e de repente esse chiado subia bruscamente a ponto de quase torrar o canal da mesa. Nunca tinha visto isso em um microfone sem fio, inclusive em outros modelos da marca Carsec. Não sei dizer se essa é uma característica do projeto do microfone, se é um defeito da unidade que estou usando, ou mesmo apenas um problema provocado pela pilha ruim. Sei que não enfrentei mais o problema, pois acabei trocando as pilhas. Na hora da troca, considerei usar pilhas de qualidade ou que o vendedor pudesse assegurar a capacidade em miliamperes. Acabei comprando pilhas da GTF de 900 mAh, mais do que os 600 e poucos mAh da original. Não cheguei a verificar a duração da carga em funcionamento, mas verifiquei a carga das pilhas novas com o carregador Mi Box C4, que no seu slot 4 permite carregar e descarregar completamente a pilha para verificar quanto de carga em miliamperes está sendo armazenada. Inclusive tem um vídeo de review desse carregador aqui no canal. Se você não viu, clica aqui no card. O slot da pilha possui um suporte interessante que trava bem a pilha na sua posição, evitando que a pilha saia do lugar em situações como quando o pastor inventa de bater palma com o microfone. Sim, isso acontece na minha igreja. Mas, ainda assim, estranhamente um dos bastões se desliga quando isso acontece. Creio que isso não seja por conta de desconexão da pilha, pois o suporte está lá, segurando bem a pilha no lugar. Eu nunca parei para verificar de perto o que exatamente pode ser isso, mas pretendo fazer uma vistoria futuramente para entender melhor o caso. O microfone possui um botão do tipo apertar e segurar para ligar, o que, ao meu ver, é um tipo mais resistente e requer menos manutenção que aqueles botões deslizantes que se usam em microfones mais simples. Depois de pressionado o botão, dentro de 2 segundos o microfone já está ativo e pronto para ser usado. A conexão é bem rápida, diferente de algumas marcas até bem conceituadas que chegam a demorar até 5 segundos para estabelecer a conexão e começar a transmitir o som captado. Lembrando que não há função de mute, o que seria interessante para se usar em determinadas situações. Por outro lado, como ele liga rapidamente, a ausência dessa função acaba não prejudicando a experiência de uso.
Na telinha que o bastão do microfone possui, temos as informações de carga da pilha, frequência utilizada, canal desse microfone e um ícone de sinal que não é muito útil, pois apesar de parecer, ele não mostra a intensidade do sinal com relação à base, nem mesmo mostra se o microfone consegue enxergar a base. Acho que o fabricante colocou esse ícone apenas para mostrar que o sinal do microfone está ok. De resto, não vejo utilidade prática para ele. Da mesma forma, o ícone de carga da pilha no bastão também não é muito útil, pois normalmente as pessoas que estão usando durante o culto não ficam verificando a situação de carga da pilha. Útil mesmo seria essa informação na base, mas não temos. Além de que, pelo que pude perceber, o ícone muda rapidamente de carga cheia para carga vazia, não dando muita chance de se observar essa mudança no bastão. Outra função que deveria estar na base e não está apenas no bastão, é a mudança de canal, feita através desse botão que fica dentro do compartimento de pilhas. Mas aí há uma característica positiva que me agradou nesse botão. A troca de canal é automaticamente sincronizada entre o bastão e a base, não necessitando nenhum sincronismo manual ou por infravermelho, como acontece em muitos modelos. Por fim, o bastão pesa cerca de 200 gramas, o que é consideravelmente leve, já que toda a sua carcaça é de plástico, exceto sua grade de proteção no captador, que é de metal e já apresenta certa oxidação com esse tempo de uso. Os bastões medem cerca de 25 cm por 37 mm e têm uma boa pegada. Eu gosto desse acabamento liso do plástico, apesar de acumular bastante suor das mãos. Por outro lado, acho mais fácil de limpar do que aquele acabamento meio emborrachado que a Karsec usava em outros modelos. Bom galera, e esse é o som da minha voz sendo captada pelo Karsec KRD200DR, sem nenhum tipo de processamento, passando apenas pelo ajuste de ganho da minha mesa de som Soundcraft i24R. O microfone está afastado 1 centímetro, 2 centímetros no máximo da minha boca. Eu estou falando com o máximo de intensidade possível aqui na minha voz, né, do jeito que eu falo. E a percepção que eu tenho é que esse é um microfone que tem um som um pouco mais seco, ele tem um brilhozinho na alta ali de 8 a 10K reforçado ali, então ele não tem um som muito natural, tá? Ele tem um reforço sim nas médias altas e também nas altas, mas é um microfone até agradável. Eu gosto de utilizar ele na aplicação de ambiente de igreja, né? Com relação à sensibilidade, ele tem uma boa potência, ele é bem sensível na captação e também ele tem uma clareza muito boa para vozes. No geral, eu gosto da performance dele para vozes masculinas, não que não sirva para vozes femininas, mas quando ele está com voz masculina é onde eu consigo extrair um pouco melhor a performance dele. E geralmente, eu vou colocar aí o print na tela, essa é a equalização que eu costumo usar na minha i24, reduzindo bastante ali a parte de graves, deixando um pouquinho subir ali nas médias e às vezes, dependendo da pessoa que estiver falando, como ela está usando, né, a distância que ela está usando, eu posso colocar um pouquinho mais de brilho ali, em torno de 5 a 6K, tá bom? E é isso, em termos de qualidade, ele satisfaz muito bem. Falando um pouco agora da base, ela possui uma automação que analisa o sinal das duas antenas e escolhe aquela que estiver com a melhor qualidade. Na telinha da base há 2 ícones em cada canal que indica qual antena foi escolhida. Falando das antenas, elas são fixas, o que não ajuda muito para quem quer instalar o equipamento no rack e instalar as antenas no lado de fora. A base até possui furações para instalar no rack, mas devido a essa limitação das antenas, acaba não sendo muito recomendada essa instalação. Até porque o sinal também não é dos melhores. Certa vez precisamos instalar a base no final do templo, algo cerca de 12 metros de distância da base para o bastão, e deixamos a base a uma altura acima da cabeça de um adulto médio em pé, para evitar que a aglomeração dos membros no templo acabasse bloqueando o sinal. Mas não teve jeito, o sinal começava a cortar quando os irmãos ficavam em pé. Mudar o canal talvez ajudasse, mas aí entra o problema do botão de mudança de canal ficar localizado no bastão. Agora mantemos a base sempre próxima ao altar e não temos mais problemas de cortar o sinal, portanto tenha em mente que é sempre preferível com esse microfone usar ele mais próximo possível à base, enxergando o microfone.
Voltando para a telinha da base, temos a frequência utilizada e a intensidade do áudio recebido. Infelizmente aqui não temos o indicador de intensidade do sinal de radiofrequência. Ao lado da tela temos os volumes, que funcionam bem, mas a marcação de ponteiro do volume é muito discreta, o que gera bastante dificuldade em ambientes escuros. Ainda falando sobre o volume, geralmente com apenas 50% a base já empurra bem o som. Prefiro usar com esse nível mais baixo para poder controlar melhor o ganho no pré da mesa e assim evitar distorcer o sinal. A sensibilidade é boa e, diferentemente de alguns modelos que já testei há alguns anos atrás, o sinal não apresenta distorções em grandes intensidades. Por fim, no lado esquerdo, na parte frontal da base, temos o botão Power e atrás temos a conexão de energia através de um conector micro USB, que recebe energia de uma fonte de 5 volts e 1 ampere. Apesar da conexão já ultrapassada e frágil do micro USB, a solução utilizada pelo fabricante é bem interessante, pois qualquer pessoa com qualquer carregador de smartphone pode substituir facilmente a fonte que veio com essa base. E o cabo, apesar de não ser mais o padrão dos smartphones, ainda é encontrado facilmente em lojas de acessório para smartphones. Bom, chegando agora ao final do vídeo, vou resumir os pontos positivos e negativos na tela e responder a pergunta: vale ou não vale a pena comprar esse microfone? Sim, vale, mas tenha em mente que não é um produto perfeito. Durante esse tempo de uso tivemos algumas chateações, como o ruído que fazia quando a pilha acabava a carga, os conectores frágeis utilizados para a recarga das pilhas, a falha de sinal em distâncias maiores que 10 metros, mas enfim. Por outro lado, pelo preço que foi pago para se ter a conveniência de um sistema de microfone duplo, que não necessita remover as pilhas para carga, que tem troca de canais de frequência, fonte do estilo de smartphones, boa qualidade sonora e construção, entre outros pontos, foi uma ótima compra. Até porque, se considerarmos microfones que têm uma melhor qualidade construtiva e que não tenham os problemas que enfrentamos aqui, talvez pagaríamos até o dobro do valor. Portanto, eu e a congregação que eu faço parte ficamos satisfeitos com essa compra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa um comentário. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, se inscreve. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!